nesse sentido, nesse espírito, né, de empoderamento de jovens, que a gente pensou nesse próximo painel, que é um painel sobre educação, mas que a gente acha que vai muito além de educação, pensando em o que é educação, né? Que é o painel sobre o que os jovens e nativos digitais, os jovens ponte, né, que a Mariana citou, os nativos digitais, que é toda essa galerinha nova que está vindo, querem para a educação do Brasil, né, querem para a sua educação. Até o que nos inspirou muito para pensar esse painel várias conversas que a gente tem com o Centro Ruth Cardoso, que é um parceiro nosso, que está fazendo agora o Festival Educação, que é um festival de ideias que ele já vem fazendo há bastante tempo, mas dentro das escolas com os jovens, né, para eles pensarem nas transformações das suas próprias escolas e vendo jovens como empoderados, como protagonistas, né, dessa transformação. Então, dentro do espírito do Imagina na Copa, que a gente convida todos vocês para o próximo painel. Então, gostaria de convidar a Daniela Pavan, do Instituto CIA, que vai ser anfitriã, a Ana Penido, do Instituto Inspirar e do Portal Porvir, o André Gravatá, do Coletivo Educação, a Carla Mayumi, do Box 1824, e o Thiago Feijão, do Que Mágico. E a Sanchi Raichi, se ela já quiser subir também das redes sociais, ela fica à vontade para subir, se quiser, sobe depois. Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui mediando essa mesa. Boa tarde também, né, aos nossos internautas que estão nos acompanhando aí desde amanhã, trazendo todos esses números de participação. Também um super agradecimento. Bom, a gente tem hoje, né, um painel muito interessante que traz uma reflexão importante, né, que é a questão do tema da educação, né, educação brasileira. E eu queria até contar um pouquinho para vocês como que nós, do Instituto CIA, também nos conectamos, né, principalmente com esse painel, né? Não sei se todos sabem, o Instituto CIA, a causa do Instituto CIA é a causa da educação, né, de crianças e adolescentes, e a nossa visão é garantir, né, que o direito à educação dessas crianças e adolescentes. Então, estar num painel que trata o tema de educação é muito importante. E se soma também a esse público jovem, nós temos um reforço muito especial, que são os nossos voluntários, alguns até presentes hoje aqui para se inspirarem nessas boas práticas, nessas experiências. Também são jovens, nós temos hoje 8.000 voluntários, cerca de 70% possui idade entre 18 a 25 anos. Então, um público bem jovem que também está nesse anseio de como contribuir com a sua educação. Importante também, acho que, trazer um pouco para a nossa reflexão, né, o cenário da educação, né? Hoje a gente tem grandes desafios como a sociedade, por questões de desigualdade, por questões de temas como garantir, né, que o tema da educação esteja na nossa pauta para todos, de uma forma igual, mas também considerando as diferenciações, né? Nós sabemos que temos necessidades, que temos questões diferentes, e para garantir este direito é importante também considerar esse cenário, né, tão diverso. Hoje, o tema, né, do nosso painel, o que os jovens nativos e cidadãos digitais querem dessa educação brasileira. Então, hoje a gente vê um jovem extremamente conectado, nascido, né, numa era já digital, com esse DNA, que trabalha em rede, que consegue se conectar e que quer fazer essa diferença, quer provocar essa diferença. Nessa perspectiva, né, como que esses jovens com esse perfil, com essa habilidade, podem provocar e trazer soluções inovadoras para o tema da educação, né? Para nos inspirar um pouco, né, gostaria de abrir aqui a nossa mesa, né, nosso debate. Vamos começar, né? Cada um dos nossos convidados terão, né, uns 5 minutos para se apresentarem, contarem também, a partir de sua vivência, da sua experiência, e trazer um pouco para a gente essa reflexão, né, nesse cenário, a partir da vivência deles. Bom, então, convido, né, inicialmente para que a Ana Penido inicie essa conversa. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Dani. Está funcionando? Tá. Ok. Então, primeiro, eu fico surpreendida de eu estar aqui nesse painel, porque eu já sou jovem há muito tempo, né?
Então, eu acho que é mais a oportunidade deles estarem contando. Agora, também é um prazer, né? Porque é gostoso estar com essa garotada aqui que eu vejo começar seus projetos e naquelas mesas ali do Café Aprendiz a gente vai trocando umas ideias. Então, o que eu vou trazer, na verdade, é um pouco do que a gente está mapeando com o Porvir, de tendências, tanto de desejos dos jovens em relação à educação, quanto algumas soluções, algumas respostas que o mundo vem tentando dar a esses desejos. E, assim, como Mari falou que ela ia ter alguma benesse, porque ela passou 15 dias na Bahia, como eu caí no caldeirão quando nasci, então eu acho que eu posso ter um pouquinho de tempo a mais. Brincadeira, eu quero mais ouvir os meninos, mas vamos lá. Então, primeiro de tudo, a gente ter certeza de que os jovens brasileiros estão preocupados e acham que a educação é uma coisa importante, né? 85% dos jovens, numa pesquisa aí da Secretaria da Assessoria, na verdade, Estratégica da Presidência da República, né, agora de setembro, identifica, inclusive, que os jovens acham a educação mais importante do que os próprios não jovens. Então, partindo disso... Ih, meu Deus do céu, eu não consigo nem ver, agora só por aqui. O que a gente observa pelas pesquisas que a gente foi mapeando, já que eu não sou jovem, tenho que estudar as pesquisas que são feitas com eles, né? Do que eles se esperam da educação, pensando na educação muito mais ampla do que simplesmente a escola, a sala de aula, a universidade. Primeiro de tudo, que essa educação tenha sentido. 35% dos jovens brasileiros, numa pesquisa aí da Organização Internacional de Juventude, Ibero-Americana de Juventude, acham que o que eles aprendem na escola não serve para nada. Acho que, se a gente perguntar a fundo mesmo, talvez a maioria deles diga que a maior parte das coisas que eles aprendem na escola servem para muito pouco do que eles imaginam que vão fazer na vida. E aí a gente tem percebido uma tendência muito clara, e vocês viram com o Sasaki apresentando aqui mais cedo, de que eles querem um ensino mais personalizado, que eles não querem ser uma massa numa sala de aula, mas eles querem que o seu ritmo, a sua personalidade, os seus interesses, os seus desejos sejam contemplados na educação. Como fazer isso é muito interessante, que a tecnologia tem permitido que isso aconteça, né? E aí, se vocês quiserem saber mais sobre tudo isso, vocês vão ter que ir no Porvir. Aliás, um infográfico baseado nisso acaba de subir, está na home do porvir.org, para vocês irem acompanhando daí também. Podem abrir seus devices todos. A segunda coisa, o jovem ele está interessado em trabalhar, em construir uma vida profissional que tenha sentido. Então, ele quer uma educação que os prepare para o mundo do trabalho, né? E ali tem uma pesquisa da McKinsey também desse ano que fala que 41% dos jovens brasileiros não acreditam que a formação pós-ensino médio, técnico, superior, tenha ampliado suas oportunidades de trabalho. Então, que oportunidades de formação profissional são essas que a gente está oferecendo, que não estão fazendo diferença na formação desses meninos para ocupar esse espaço? E aí fica muito claro que, inclusive, tem essa pesquisa que mostra que provavelmente 65% das profissões que os jovens que estão hoje na escola básica vão exercer ainda nem foram inventadas. Então, que tipo de formação a gente tem que dar para esses alunos? Certamente, muito mais as competências para o século XXI, de saber sempre estar se atualizando, sempre aprendendo, trabalhar em equipe, comunicação, cidadania, uma série de habilidades que vão... Não importa o que eles vão fazer na vida, elas vão ser absolutamente úteis. A questão de que a educação os ajude a empreender, né? A Companhia de Talentos faz uma pesquisa sobre que empresa é a empresa dos sonhos dos jovens. E eles dizem, 50% deles, a empresa dos sonhos é a minha empresa. E será que a escola, que a universidade está ensinando o jovem a empreender, né? Seguinte, que desenvolva sua criatividade e capacidade de inovação. Também na pesquisa da Companhia de Talentos, esse ano, 23% dos jovens dizem que escolhem a empresa em que eles querem trabalhar porque eles têm espaço para inovar. E a nossa escola está permitindo que esses jovens inovem, criem,
desenvolvam novas soluções. E aí tem uma nova tendência que é o Maker Movement, que é justamente de fazer com que essas novas tecnologias que estão sendo barateadas, impressora 3D, uma série de recursos, entrem na escola, entrem na sala de aula para permitir que os meninos façam, criem, inventem. Uma educação que os ajude a construir um mundo melhor. E aí, Box 1824, 1 em cada 12 jovens são jovens ponte. Será que na escola, nas universidades, eles estão tendo a oportunidade de desenvolver não só esse entusiasmo, mas essa capacidade de criar um Imagina na Copa, de criar um quê mágico, enfim. Provavelmente não, na medida que seria mais interessante, para a gente, inclusive, fomentar esses agentes de transformação todos. E aí tem essa tendência de educação baseada em projetos. Quais são os problemas que estão ao nosso redor? Como que a gente pode solucionar? E como que português, matemática, química, física e biologia são usados para eu solucionar problemas reais, concretos? Eu aprendo à medida que transformo. Eu transformo à medida que aprendo. Depois que uma educação que extrapole os muros da sala de aula. Ninguém quer mais ficar trancafiado, até porque o mundo as paredes do mundo já se implodiram há muito tempo. A partir do momento que a gente entra na internet, o mundo não tem paredes, não tem muros, não tem limites. Então, aprender essas comunidades de aprendizado, né, em que a gente tem um cinésime, em que quem sabe oferta para quem quer aprender, e a gente pode aprender na praça, a gente pode aprender num site. Uma educação que os ajude a se realizar e ser feliz. Tem uma pesquisa também desse ano da Conecta Brasil que diz que quase 50% dos jovens brasileiros têm como maior medo não conseguir realizar seus objetivos e sonhos, né? Seus objetivos pessoais. Será que a educação hoje ajuda as pessoas a se realizarem? Por que a gente não tem projeto de vida desde cedo, desde o ensino fundamental 2, quando a gente começa a pensar na vida e no que a gente quer deixar de legado, ou por onde a gente quer caminhar? Né? Projeto de vida é uma tendência fundamental da gente introduzir desde o início da adolescência, para que os meninos comecem a criar sua trajetória tendo um rumo, né? E, por fim, uma educação que seja permeada pela tecnologia, né? Os jovens da América Latina passam, em média, 7 horas online. Então, como que a gente traz essa ideia do ensino híbrido, em que uma parte você aprende com experiências de mão na massa, concretas, presenciais, e outra parte você vai navegar no Louvre, você vai interagir com pessoas que estão espalhadas pelo mundo, você vai estar em plataformas adaptativas como o Quê Mágico, como o Geek, quer dizer, e também essa ideia dos MOOCs, né, que são esses cursos online abertos, de massa, em que você pode tomar aulas com os professores mais interessantes do mundo, de graça, na sua casa ou na lan house do seu bairro, né? Então, é isso aí que eu queria deixar de provocação inicial. Muito bom, Ana. Uma boa reflexão, né? Acho que mostra um pouco do cenário, um pouco desse panorama, né? Bom, agora eu gostaria de convidar o André, né, do Coletivo Educação, para contar para a gente essa publicação que está quase saindo, né, André? Nem me fale. Olha, ansiedade. Então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, poder compartilhar ideias sobre educação. E eu queria começar, na verdade, lançando uma reflexão. Tem uma frase que eu gosto muito, que até então, até poucos dias atrás, eu pensava que era de um poeta, William Butler Yeats, mas pesquisando mais eu descobri que talvez não seja dele. Então, é de autoria desconhecida. E a frase é a seguinte: educação não é encher baldes, educação é acender fogueiras. Fogueira da curiosidade. E eu acho essa frase muito emblemática, porque eu sinto um pouco que o que a gente vem fazendo como humanidade até agora, pelo menos nos últimos séculos, foi ver as pessoas como baldes. E aí a gente coloca coisas dentro desses baldes, a gente separa os baldes mais cheios dos mais vazios e a gente acha que consegue identificar quais são os mais cheios e quais são os mais vazios. A gente dá nota para esses baldes e a gente sai feliz, como se isso fosse educação.
Eu acho que a grande virada de pensamento é esse lugar da escuta, esse lugar de tentar entender o que é educação para cada um, o que cada um quer em relação à educação. Essa pergunta, que não está mais aqui, mas que está questionando a gente sobre o que o jovem digital, que esse jovem que nasceu recentemente quer da educação. Acho que a resposta a essa pergunta é que ele quer ser escutado, ele quer que essa pergunta seja feita para ele cada vez mais. Porque quando a gente chega nas escolas, eu visitei várias escolas recentemente por um projeto que eu estou fazendo com a Carla Mayumi, com outros 2 amigos, o Eduardo Shimahara e a Camila Pisa. Visitando várias escolas, eu acho que uma das características mais importantes, e aí eu falo dessas escolas que estão tentando inovar, que estão tentando buscar novos caminhos na educação, um dos pontos mais importantes é a autonomia. Dar autonomia para o aluno, possibilitar que o aluno exercite essa autonomia. Eu ouvi várias frases de vários educadores diferentes que estão ligadas a isso, que estão ligadas a dar a escolha para o jovem. A gente quer, e isso citando educadores como o que a gente viu na Green School, como a gente viu na Riverside, como a gente viu no Brasil em várias escolas, Politeia, Amorim Lima. A gente sempre ouviu frases ligadas a dar a capacidade de escolha de volta ao aluno, a fazer com que ele perceba essa capacidade de escolha, que às vezes é tolhida só porque tudo é entregue para ele como se eu estivesse pronto. E é engraçado como os jovens reinventam as coisas, né? Um dia eu estava numa escola, que é o Amorim Lima, aqui em São Paulo, e lá é uma escola muito interessante, a gente fala bastante sobre ela no livro, um dos capítulos é sobre essa escola. A gente conta um pouco como foi essa transição e como é esse cenário de uma escola que era uma escola convencional, pública, com 800 alunos, ensino fundamental, que passou e está passando ainda por um processo de mudança muito grande. Ele já tem uma série de coisas interessantes, roteiros de pesquisa, comissões de pais, nas quais os pais discutem a autonomia da escola, nas quais os pais organizam bazares na escola. Tem uma série de coisas bem interessantes, mas, ao mesmo tempo, dá para ver claramente que lá dentro ainda existem muitos desafios que estão para ser resolvidos, porque nem todo mundo recebeu essa mudança com tanta receptividade. Tem alguns professores, sim, tem algumas pessoas que ainda ficam com o pé atrás em dar tanta autonomia para o aluno. Tem alguns professores que ainda ficam com o pé atrás em perder um pouco dessa autoridade que eles de alguma forma se apropriaram há um tempo. E aí, eu estava lá em um momento no qual os alunos estavam conversando uns com os outros, lá num grande salão que tem nessa escola, e eu perguntei: o que vocês estão fazendo? Eles falaram: a gente reinventou o Facebook. Aí eu falei: olha só que coisa legal, me conta mais. Eles estavam com folhas, eles estavam trocando folhas entre si. E aí eles disseram que tinha uma professora que não estava deixando eles usarem o celular dentro da sala. E aí, o que eles fizeram? Eles criaram um Face Folha. Eles pegaram as folhas do caderno, começaram a colocar lá o nome deles. Eles colocavam o nome, por exemplo, André, : oi. Você quer conversar? E aí eles trocavam. Eles estavam trocando bilhetes, eles estavam fazendo coisas que sempre foram feitas, mas com essa ideia de que eles estavam reinventando o Facebook, sabe? Eles criaram o Facefolha, eles estavam falando: olha, a gente está fazendo o Facefolha agora, mas não conta para ninguém. Vai que outras escolas começam a fazer, vai que eles descobrem a gente. Isso é uma inovação. E sem dúvidas porque o que eles estavam fazendo lá era criando, sabe? De alguma maneira, até nessa escola, que já assim tem muito espaço para escuta, que já assim tem muito espaço para inovação, até nessa escola ainda tem esses ruídos acontecendo, mas que são driblados pelos jovens. Os jovens, eles estão percebendo que o lugar deles é o da criação, é o da ressignificação. E eu acho que isso que a gente tem que fazer com a tecnologia em todos os lugares, e na educação eu vejo muito uma ideia de usar a tecnologia para preservar tudo que já está sendo feito. E aí vão e dão iPads para os professores, como para um amigo meu que é professor de escola pública, e o que ele está tendo que fazer com o iPad agora é usar um programinha lá, usar umas planilhas para colocar a presença dos alunos. E ele não quer ver aquele iPad na frente dele. Para ele, o iPad agora é mais um instrumento da burocracia. E se a gente quiser usar a tecnologia
para preservar a burocracia, eu acho que a gente vai estar dando um tiro no pé. A gente vai estar simplesmente esquecendo de uma constatação, e isso vários educadores têm falado há bastante tempo, porque é uma frase de um certo impacto, que a gente tem escolas do século XIX, educadores do século XX e estudantes do século XXI. A gente tem um cenário que, por um lado, pode ser muito assustador, nossa, a gente tem gaps entre gerações, etc, etc, mas, por outro, isso é muito rico. Isso é absurdamente fértil para um monte de coisas. O que a gente pode fazer a partir dessas trocas, sabe? E eu acho que o ponto aqui não é achar que o novo e a tecnologia vai resolver tudo e se deslumbrar com todas as possibilidades, mas sim tentar encontrar os pontos de conexão, onde a tecnologia entra e onde ela não entra, a partir das demandas das pessoas, o que as pessoas precisam, sabe? Eu acho que uma das grandes entregas que a gente tem para as pessoas em relação a esse projeto, que é o livro que a gente vai lançar agora no meio de outubro, é essa reflexão de que a diversidade é muito importante. E a diversidade, ela pressupõe que as pessoas elas vão poder falar e elas vão ser escutadas. Porque hoje, eu acho que uma coisa que acontece ainda com uma certa frequência é que, quando dá-se espaço para falar, não se escuta de verdade. Eu acho que a gente está cada vez mais nesse lugar da escuta, e de uma escuta que é atenta e que recebe o que o outro está dizendo de verdade. E aí a gente tem vários exemplos das nossas visitas. A gente visitou 13 escolas em 9 países diferentes, e uma das experiências que mais me marcou foi no Vale de Jequitinhonha. É o CPCD, um Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. E lá tem uma coisa incrível, que é essa vontade de construção coletiva com a comunidade o tempo todo. O Tião Rocha, que é o educador que criou esse projeto há algumas décadas, ele vai, junto com os educadores, e bate na porta das pessoas para perguntar como elas podem contribuir para a educação das crianças. E isso faz com que elas resgatem o que é de mais profundo nelas, sabe? A gente, hoje em dia, com a internet, tem acesso a 1000 músicas, 1000 playlists de todas as épocas. Mas que incrível, não é? Poder bater na porta da vizinha, que está do lado da escola, e perguntar qual música você cantava quando você era criança. Que incrível, não é, fazer uma coisa dessas? E talvez pegar esse contato tão genuíno e tão único, que só pode acontecer no tempo, que só pode acontecer agora, com uma pessoa na frente da outra, por que não pegar isso e levar para uma plataforma digital depois, ou fazer com que as conexões aconteçam, sabe? Eu acho que o nosso papel hoje é fazer essas conexões acontecerem. Já para ir fechando minha reflexão, eu acho que um ponto que a gente acaba não percebendo, talvez, é essa fragmentação do nosso pensamento. A gente fala muito sobre online, offline, a gente, na escola, fala sobre matemática, português, biologia, geografia. A gente está caindo de novo, eu acho, quando a gente fala de tecnologia, nesse campo da fragmentação, da compartimentação. E aí a gente não percebe, pelo menos eu sinto isso, que as novas gerações elas estão cada vez mais vendo isso como totalmente integrado, né? Porque elas já nascem com o computador, elas já nascem com a internet. E por que eu vou diferenciar o momento em que eu estou online e o momento em que eu estou offline, né? Tudo é um percurso de vida e eu estou presente. O ponto, eu acho, é perceber essas conexões e potencializar essas conexões. E eu acho que isso já é suficiente para deixar as pessoas inquietas. E aí, claro, acendam muitas fogueiras. Eu acho que o nosso desafio é esquecer dos baldes e lembrar de acender as fogueiras da curiosidade. Muito bom. Muito bom, André. Eu acho que você trouxe para nós ótimas reflexões, né, de como as pessoas fazem suas escolhas, como elas vão em busca, né, as fogueiras que a gente precisa acender. Então, muito obrigado. Bom, já vou pedindo, né, para que vão formulando suas perguntas, que logo mais a gente abre aqui o espaço também para a gente dar sequência. Bom, agora eu vou convidar a Carla, a Yumi, para contar também um pouquinho da sua experiência para nós. Obrigada. Não tenho apresentação. Bom, eu queria começar dizendo, agradecer também. O André esqueceu de falar o nome do nosso livro, eu acho, né? É Volta ao Mundo em 13 Escolas, para quem 13.
Eu estou super feliz de estar aqui e de ter visto tanta gente citando, né, dados da pesquisa do sonho brasileiro. E é muito maluco isso, né? Porque a pesquisa ela simplesmente é uma tentativa de retratar uma realidade que está acontecendo. E a gente parece que tem que ficar provando. Acho que para quem está aqui, a gente não precisa ficar provando que vocês acreditam nisso, mas para tanta gente que realmente a transformação está acontecendo. Então, já falei muito sobre o sonho brasileiro nesses últimos 2 anos, muitas vezes, mas é a primeira vez que eu estou aqui falando sobre o sonho brasileiro, esse jovem, também já não sou mais, estou longe desses 24 anos, mas eu tô me sentindo aqui, Carla, Box 1824, sonho brasileiro, aí um pedacinho meu, projeto de educação, e o terceiro pedacinho, que novidade talvez para vocês, é que eu sou mãe de 2 filhos. Eu tenho uma filha de 4 anos e um filho de 19 anos. Então, o que acontece é que tudo isso se mistura, né? Entender o comportamento do jovem, a transformação que a gente está passando nessa era digital e ter 2 filhos em idades assim, né? Um que está lá, uma nativíssima digital pequena, e um de 19 anos que é um gamer que passa 10 horas por dia no mínimo na frente do computador. Então, eu estou trazendo essa Carla aqui para vocês para falar hoje. Bom, eu tentei ser... Vou tentar cumprir meus 5 minutos aqui, por isso eu peço desculpas, eu trouxe um papelzinho para eu não me perder. Então, vamos lá. Então, acho que essa coisa de ter filho não é uma brincadeira, não estou trazendo isso para fazer uma firula aqui, mas eu acho super importante, nesse momento de transformação, a gente não tentar entender só a teoria do que está acontecendo, mas entender um pouco da prática, porque quando a gente se coloca nessa situação de ver o que é um nativo digital, como é que um nativo digital pensa, se comporta, faz as coisas, quando a gente se coloca nesse lugar, a gente tenta, na verdade, mudar o olhar. E mesmo as pessoas que têm 30 anos, que já nasceram muito próximas da tecnologia, elas não estão vivendo a tecnologia como um jovem de 17 anos está vivendo, como um jovem que está na escola, um jovem que está entrando na escola está vivendo. Então, a gente está muito momento da gente tentar olhar um pouquinho mais para o futuro, olhar para frente, mas tentando mudar o olhar. De verdade, como será que é ser um nativo digital hoje? E quando me caiu essa ficha, eu estava em um evento sobre tecnologia nos Estados Unidos, que se chama South by Southwest, SXSW, e eu me peguei naquele mar de conteúdos e apresentações e palestras, 5 dias, só ouvindo coisas sobre interatividade, o mundo digital, e aí me caiu uma grande ficha que foi: eu sou uma analfabeta, completa. Eu entendo metade do que essas pessoas estão falando, mas daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos, eu não vou saber nada, porque eu não sei nada de programação, entendo um pouquinho de Android. Alguém aqui de manhã fez essa brincadeira de quem entende, quem mexe com Android sabe um pouquinho mais mexer no smartphone do que iPhone, enfim. Mas eu me dei conta que eu estava virando uma analfabeta, eu já não sabia mais falar aquela língua que aquelas pessoas estavam falando. Então, acho que quando a gente tenta se colocar, né, comportamentalmente falando, no lugar do que é viver a tecnologia, respirar a tecnologia, a gente vê que a gente está ficando meio analfabeto. Então, acho que isso é uma reflexão, essa é uma reflexão importante no meio de todas essas mudanças que estão acontecendo. Então, essa nova lógica que se forma quando a gente vive num mundo muito mais conectado e em rede. E aí a primeira reflexão importante que eu queria trazer é que a gente está falando da educação num mundo e numa sociedade que vive o digital. E eu acho que aí, o André trouxe um pouco isso, é aí que a gente tem que tomar um cuidado para não cair na simplificação de falar em educação digital, né? A ferramenta digital como parte da educação. Não, a gente está falando na educação no mundo digital, assim como a gente está falando em política no mundo digital, em economia no mundo digital. Que o painel anterior trouxe um pouco essa questão muito mais da política, poderia ter um painel falando sobre economia na era digital. Então, todas essas instituições, né, sociais que estão em transformação, a educação é uma delas. Então, a educação tem que se colocar no contexto da transformação cultural, social, para a gente não cair nessa coisa de querer falar em colocar um iPad na mão dos professores ou dos alunos, né? No almoço aqui, eu estava conversando com uma pessoa que me contou que, numa escola aqui de São Paulo, a escola veio apresentar uma nova pedagogia e que os alunos, no caso pequenos, 5, 6 anos, vão ter iPads na sala de aula. Aí, enfim, é um pouco esse paralelo que o André fez de o iPad na mão do professor, né? Eu acho que não é que eu não acho que o iPad tem que estar na mão da criança, mas não é só isso, né? A gente não pode usar a tecnologia como essa ferramenta que vai mudar as coisas.
Então, falando um pouco dessa mudança mais macro que a gente está vivendo e trazendo minimamente algumas coisas que a gente viu no sonho brasileiro, essa questão dessa nova lógica da hiperconexão, então a gente entender, como o André também falou, que não tem como a gente separar online de virtual. A gente está vivendo num mundo onde são dimensões das relações que acontecem nos dois lugares e todas as relações estão mudando em função disso, as relações pessoais, interpessoais, as relações entre pessoas e instituições, as relações entre instituições. Então, tudo isso está ficando muito mais fluido e a gente está vivendo um novo tipo de hierarquia, né, que não é mais aquela coisa de cima para baixo, grandiosa. E falando em grandiosidade, eu acho que uma coisa muito importante também é a fragmentação das ações, né? Eu acho que o painel das meninas aqui anterior, das meninas e dos meninos anterior, falou muito sobre isso, né? Sobre como a Bia falou, a cauda longa das causas. Então, é a cauda longa mesmo, essa coisa de, ao invés de a gente ter uma grande causa lá para o futuro, que é fazer uma grande transformação, uma revolução, como já foi no passado, é a gente entender, e eu acho que a Mari falou só sobre isso, quando ela falou do Imaginar na Copa, entender que a gente está vivendo uma era de micro-revoluções, né? E a mágica está justamente na combinação dessas duas palavras, micro-revoluções. Revolução não é uma coisa grandiosa, grande, mas ela pode ser feita a partir de micro coisas que as pessoas estão fazendo lindamente, Brasil afora, e a gente está ouvindo todas essas histórias através de plataformas como a do Imagina. E o terceiro ponto, que é uma outra grande mudança, e aí ela está muito na cabeça, é o que a gente chama do não dualismo. A gente chama não, né? A gente usou o termo não dualismo. Então, essa lógica de que a gente está vivendo uma era de as coisas são uma coisa e outra coisa ao mesmo tempo, coexistindo, muito mais do que foi, inclusive, quando eu fui criada, né? Nossos pais, a gente vivia uma era muito de ou a pessoa ia ser médico ou ia ser fotógrafo, ou a pessoa ia viver para ganhar dinheiro ou ela fazer trabalho social, era tudo a decisão era assim. E hoje não é mais, hoje ou o cara pode ser isso e aquilo outro, ele entra para fazer um curso na faculdade e já entra sabendo que quando terminar, ou na metade mesmo, ele vai mudar e vai estudar outra coisa. Então, essa lógica do E aí, voltando para a educação, eu acho que o é uma palavra importante de novo, né? A gente fala a gente está falando muito do virtual, mas a gente não pode esquecer do físico, não é o virtual e o presencial, e o experiencial, como hoje também foi falado aqui pela manhã. Deixa eu pegar minha cola aqui. A gente está falando de um aprendizado que, ao mesmo tempo que ele é mais individual, mais personalizado, como falou aqui o pessoal da Geek, ele também é mais coletivo, porque a gente tem todo um movimento de co-learning, né, de aprender por afinidade com outras pessoas. Então, sempre teoria e prática. Sim, superficialidade, porque a gente tem tanto acesso a tantos conteúdos, ao mesmo tempo a gente também precisa de profundidade em certos conteúdos. Então, as coisas elas coexistem, e às vezes os próprios opostos são contidos nas mesmas coisas, né? E esse é o grande paradoxo, um dos grandes paradoxos que a gente está vivendo. E aí, bom, para terminar, eu queria colocar uma visão de dois gaps que eu acho que a gente está vivendo hoje, quando a gente pensa em nativos digitais e educação brasileira. Um deles é um gap geracional mesmo, né? Então, no momento em que os professores, se a gente pensar em Brasil, a infinita, massiva maioria das escolas são escolas públicas, né? São 90 e poucos %, não sei se alguém me ajuda, mas são escolas públicas. Então, vamos imaginar um professor de escola pública, né? Aqui no Brasil, na periferia, no interior, nas grandes cidades, com essa tecnologia na mão, né? Então, esse é um gap, até porque a visão dessa tecnologia não tem como não ser simplista, e quando a gente pensa na tecnologia, a gente tem que dar um passinho, eu acho que não é nem um passo para trás, é um zoom out, né? Ao invés de a gente estar ali vivendo aquilo, a gente dá esse zoom out, entender no macro o que está acontecendo, quais são os novos comportamentos que estão surgindo. Será que a gente não tem que discutir questões ligadas à privacidade, à ética do que pode e o que não pode fazer online? Então, toda essa discussão mais comportamental e ética mesmo, que a gente ainda vê acontecendo em nichos muito pequenos.
E o segundo gap, eu acho que é o gap da educação em si, né? Como o André falou. Então, não podia vir aqui falar de educação digital e tal, sem falar que existe também esse gap. E a gente não pode colocar todas as questões que a gente acha que precisam ser mudadas na educação, achando que a gente vai resolver isso com tecnologia. Então, tem muita coisa que está sendo também discutida sobre a criatividade, como a gente tira a criatividade das crianças, a autonomia, o poder de as pessoas fazerem as coisas com as próprias mãos, como que funciona esse novo processo cognitivo com a tecnologia. Então, toda essa discussão mais profunda da educação que a gente não pode se distrair quando a gente pensa no universo digital. Então, é isso. Carla, obrigada. Ótimo. Bom, agora eu convido, então, o Thiago Feijão, né, do Que Mágico. Obrigado. Oi, gente, eu sou o Feijão. Boa tarde. Não tem como escapar, né, com um sobrenome desse. Antes de tudo, obrigado pelo convite de vocês. Vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência com o Que Mágico, qual é o nosso sonho e o que a gente acredita. Depois vai abrir para vocês perguntarem. Então, o Que Mágico nosso vai muito ao encontro do que o André e a Carla estavam falando aqui, não é? O Que Mágico tem o nosso slogan é educação do seu jeito. Educação da sua escola, educação do seu aluno, cada um quer aprender do seu jeito e da sua maneira. E o Que Mágico ele é uma startup de educação e tecnologia, a gente é um negócio social em sua essência, então no decorrer da apresentação vocês vão ver. E a gente tem como objetivo criar tecnologias e outras ideias que permitam personalizar o ensino e personalizar a aprendizagem. Então, a gente sabe que para personalizar o ensino e para personalizar a aprendizagem, não é só a tecnologia que faz isso, existem uma série de outras táticas que os professores já criam hoje em dia e que permitem personalizar o ensino assim, e a aprendizagem. Né? Tanto que o ensino híbrido, né, tem ficado tão famoso no mundo inteiro devido a isso. E o Que Mágico surgiu quando me fizeram essa pergunta, né? Feijão, por que você acorda todo dia e faz o que faz? Me perguntaram isso, assim, faz 3 anos, e eu levei um baque muito grande, porque nessa época, assim, eu talvez pela minha imaturidade, por uma ânsia muito grande de tentar contribuir para o problema da educação no Brasil, achava que ninguém estava querendo resolver, e aqui tem um monte de gente, né, querendo resolver, e naquela época nada para mim, parecia que eu estava sozinho. Eu era presidente dessa ONG, o CAS de Vestibulares, que trabalha com 500 jovens de baixa renda, e eu estava fundando outras 2 ao mesmo tempo, que era o CASDinho, que é para jovens de ensino fundamental, são mais ou menos 200, treino eles para a Olimpíada, todos de baixa renda também, e para ensino médio, e o Instituto Semear, que a gente apoia jovens também de baixa renda, que estão entrando na universidade e têm como sonho resolver um desafio social. E eu estava no ITA. E aí o meu mentor falou, poxa, cara, será que tu não está fazendo muita coisa? E começou a me perguntar, né, todas essas perguntas aí, e esse meu mentor é um mentor da Fundação Estudar, então eu devo muito à Fundação Estudar por ter me dado esse mentor e ter me feito crescer muito. Então esse cara me fez essa pergunta, por que você acorda todo dia e faz o que faz? Eu demorei 6 meses para responder ele, e pouco tempo depois da minha resposta a ele, o Que Mágico nasceu. Então, é bem interessante, não é? O Que Mágico, ele tem como sonho, assim, como problema que a gente quer contribuir, o problema de aprendizado. A gente quer que as pessoas aprendam do jeito delas, que elas aprendam mais rápido, que elas aprendam em qualquer lugar e que elas ajudem as outras pessoas a aprenderem, ou seja, o ensinar. E para isso, a gente faz parceria com várias instituições de ensino, sejam elas governo, sejam elas escolas públicas, sejam elas escolas privadas, e assim vai, todas aquelas que trabalham com aprendizado. E quando a gente faz essa parceria, é just,amente porque a gente sabe que a gente não sabe tudo. A gente entende de tecnologia e a gente tem que se juntar para criar todo esse ecossistema de compartilhamento, né, entre as experiências de todas as escolas que a gente está mapeando, todos os professores com quem a gente está conversando e compartilhando experiências para que todo mundo aprenda junto. Então, às vezes, numa sala de aula, um professor... Vou dar um exemplo legal. Teve um professor um professor de escola pública que estava usando o Que Mágico, que na primeira aula ele já sabia que a internet ia cair, ele já sabia que os computadores iam quebrar, ele sabia que ia dar algum problema e ele não ia saber lidar com aquilo. E ele chegou com uma lâmpada de papelão bem grande, colocou na lousa, entregou post-its para os alunos e falou, e aí, gente, quando todos esses problemas acontecerem, o que a gente vai fazer?
Os alunos anotaram as ideias, colocaram na lâmpada, e sempre que tinha um problema, ele pedia para os alunos escolherem uma ideia para ajudar na sala de aula naquele momento. Genial, né? Então, essas ideias a gente vai mapeando e vai compartilhando com todo mundo para ver o que está acontecendo por aí, fazer todo mundo aprender rápido junto. Então, a gente constrói junto. A gente acompanha de perto, para vocês terem noção, toda semana a gente acompanha quem está usando o sistema e faz de tudo para que tudo aconteça da melhor maneira possível, né? No fim, como funciona? A gente cria uma plataforma inteligente para acompanhar o aprendizado para aquela instituição. A plataforma é dela, é de acordo com o currículo dela, é com os conteúdos dela, com os conteúdos abertos que ela quiser, coleta os dados que ela quer, gera os relatórios que ela quer ver, e a gente ainda traz as experiências, né, para as outras instituições não cometerem os mesmos erros, e entre todas elas, para que elas caminhem mais rápido. Então, no fim, a gente vai construindo plataformas e aprendendo junto com todo mundo. E aí agora a pergunta do meu mentor, né? Por que você acorda todo dia e faz o que faz? Eu voltei para ele e falei que tudo isso que eu construí, assim, que eu queria fazer, as ONGs e tudo mais, era por impacto social. A minha motivação é essa, e eu acho que para sempre vai ser assim, vai me guiar isso durante muito tempo, por muito tempo. E da minha experiência, quando eu passei por essas ONGs e pelo que é mágico hoje em dia, eu aprendi que assim, se a minha motivação é impacto social, quer dizer que eu quero contribuir para o problema da pobreza, né? Quer dizer que eu quero resolver um problema da sociedade em si. Só que, talvez, por eu estar fazendo engenharia e ser muito pragmático, eu ficava me questionando como que eu vou pegar o modelo daquelas ONGs e replicar para todo o Brasil, de maneira que todo professor e todo aluno tivesse acesso àquela oportunidade, a oportunidade daquela cultura de aprendizado, de tudo aquilo. E eu percebi que esses projetos que resolvem a pobreza, eles têm que ser escaláveis, senão eles nunca vão resolver o problema. Tem que atingir muita gente. Eles têm que ser sustentáveis, ou seja, não pode depender do feijão, não pode depender de doação, não pode depender de nada. Eles têm que ser eficientes e eficazes, que o que é isso? É que eles fiquem melhores a cada dia e eles fiquem mais baratos a cada dia para se tornar mais acessíveis. Então, a gente costuma brincar no que é mágico, assim, na nossa parede tem lá bem grande, não com esses números, mas todos os dias, 27 pessoas, que é o nosso time hoje, se levantam e vão em direção ao que é mágico, para contribuir para o aprendizado, né, para criar tecnologias de aprendizado. Todos os dias, mais ou menos 50 milhões de estudantes se levantam todos os dias e vão para suas escolas, né, para aprender, como a gente vai para criar tecnologias de aprendizado lá. E a nossa motivação vem de, poxa, a gente não tem o direito de errar, né? Assim, caraca, olha o tamanho do problema, assim, olha o que a gente quer fazer. E eu acho que é por isso que está todo mundo aqui hoje, né? Assim, a gente não tem o direito de errar, a gente tem que dar um jeito. E o que a gente acredita é que realmente a educação é o elemento mais transformador de todos e por isso que a gente dedica 24 horas do nosso tempo a isso. Obrigado. Obrigada, viu, Feijão? Bom, nós vamos... É o feijão mágico. Com certeza, né, Feijão? Sempre tem essa. Já tem o meu sobrenome, né, que não é muito legal. E aí, Feijão Maravilha, Feijão Mágico, tem aquela música, tem um monte de coisa agora. Bom, eu vou iniciar o nosso debate, mas gostaria de convidá-los para se somar aqui conosco no Aquário, trazer suas perguntas, né, para que a gente possa tornar mais rica, né, e mais encantador esse debate. Bom, olhando um pouco, né, com esse poder das tecnologias, ou como a Carla também trouxe, que transcende, né, a tecnologia, se vocês pudessem trazer uma dica, um conselho, né, o que vocês trariam para nós, olhando para essa perspectiva de potencializar essa transformação da educação? Né, o que vocês poderiam contribuir com a nossa reflexão? Assim, algo que vocês já viveram, algo que vocês falam, poxa, essa dica, esse aprendizado realmente faz a diferença quando a gente pensa em transformar a educação. Oi. Eu queria responder essa pergunta, mas antes contar uma história. Eu cheguei a visitar uma escola lá em Nova York chamada Quest to Learn. E é uma escola bem interessante mesmo porque é uma escola pública
que tem cerca de 360 alunos. Eles acabaram nascendo a partir de uma parceria entre o Departamento de Educação e um instituto chamado Institute of Play, um instituto que trabalha muito com o conceito da gamificação, de como criar jogos e de como levar essa ideia do jogo, da ludicidade para a educação. E lá eu vi uma metodologia muito diversificada sendo colocada em prática, sabe? Porque os alunos, eles, para começar, não têm matérias como a gente conhece. Aí eu volto ao ponto daquela fragmentação que eu estava trazendo anteriormente. Porque lá, por exemplo, eles trabalham com domínios. Um dos domínios é bem-estar. E no domínio bem-estar, os alunos acabam aprendendo coisas ligadas à biologia, educação física, nutrição, eles organizam eventos, tem toda uma série de coisas que acontece a partir desse disparador, que é um domínio, que é um campo, na verdade. Vai muito além de pegar só uma matéria, como a gente já sabe, nessa educação que a gente viveu. E lá também tem outras coisas muito legais, tem essa ideia de missão. Os jovens, eles têm desafios para cumprir, e eles têm uma série de jogos também que eles acabam acessando para resolver problemas e resolver equações e todo tipo de assunto que vocês podem imaginar. E eles têm uma liberdade até de criar os jogos, tem toda uma ideia de prototipar os jogos. E eles lá produzem o que eles estão colocando para os alunos. Então, eles têm uma espécie de laboratório que fica dentro da escola para que esses jogos sejam criados lá, para que não seja uma coisa também que venha lá de longe, de alguém que nem imagina o que aqueles professores gostariam de transmitir para os jovens. Lá na Questlane, os professores, eles sentam com um designer de jogos e com uma pessoa especialista em pedagogia, e nesse encontro os professores colocam as demandas deles. Olha, eu vi que os meus alunos têm uma deficiência em tal matéria, ou eu gostaria de compartilhar com eles tal assunto, como a gente junto pode construir um jogo. E essas 3 pessoas juntas, elas criam alguma coisa que tem a ver com as demandas daquela escola, com as demandas daqueles alunos. E eu acho que um dos pontos é esse, de valorização da diversidade, sabe? De novo. E eu acho que isso só fica ainda mais forte quando a gente vê um pouco a opinião das pessoas nessa escola. Eu estava conversando com a diretora e ela me contou uma coisa que eu acho que para ela foi até engraçado, porque ela acho que foi uma dessas coisas que a gente conta para os outros, mas a gente sente que foi até além, sabe? A gente quase que jogou um segredo para fora. E ela contou para mim que o sonho dela é que um dia ela possa chegar na escola e as crianças, elas estejam com tanta autonomia, fazendo o que elas querem, o que tem a ver com o que elas sonham, a ver com a paixão delas, que ela, diretora, possa ir embora e não ficar lá na escola. E isso veio de uma escola em Nova York, lá nos Estados Unidos. Um outro ponto que veio também de uma fala de uma pessoa lá é esse da escala. Eu conversei com o Brian, que é uma pessoa do Institute of Play, que está diretamente ligado à escola, e ele já veio ao Brasil algumas vezes, e sempre quando ele vem no Brasil, ele fala com um monte de gente que está trabalhando com educação aqui, pessoas que estão fazendo coisas muito legais e muito ligadas a esse desafio nacional, né, que está ligado quase a um continente, porque o nosso país é enorme. E o Brian, ele falou para mim que ele se sentiu um pouco impressionado quando ele chegou no Brasil, e uma das palavras que ele mais ouviu foi escala. Escala, escala, eu quero escala. Me fala qual é a fórmula mágica, me fala qual é o jogo que a gente pode colocar no Brasil inteiro. E o ponto que ele trouxe é que o foco dele não está na escala. Por mais que sim, ele queira transformar a educação, ele quer transformar essa maneira que a gente conhece de aprender, ele quer mostrar que a aprendizagem pode ser algo muito mais vivo, mas ele sabe que não dá para fazer isso com uma fórmula pronta. E para ele, apostar numa transformação na educação é apostar no professor, é apostar no educador, é colocar para o educador uma série de recursos que possa fazer com que ele, que é o cara que vai estar lá no dia a dia com os alunos, veja o processo de aprendizagem de uma forma diferente, sabe? Eu acho que talvez um conselho ou uma dica é valorizar a diversidade e, ao mesmo tempo, prestar atenção no educador. Porque, no final das contas, se a gente vai numa escola,
E hoje em dia, no Brasil, a gente ainda tem uma liberdade bem grande. A gente vê que o professor, ele tranca a porta e quando ele está dentro da sala de aula, ele está com os alunos e ele está fazendo uma série de coisas que tem a ver com ele, professor, que tem a ver com o olhar dele sobre a educação. No final das contas, existe uma descentralização muito possível, sabe? E eu acho que esses são os pontos: diversidade e valorização do professor. Assim, acho que a escola, ela já no passado, ela foi o lugar privilegiado de aprendizado, né? Acho que a tecnologia ela vem hoje para recuperar esse lugar dentro da escola, fazer com que a escola seja novamente esse ambiente privilegiado de aprendizado, em que lá dentro realmente a gente vai aprender muito. Então, acho que a dica direta de como que a tecnologia pode beneficiar tudo isso é que ela permite a gente errar e ela permite a gente aprender rápido também, sabe? A gente pode criar redes, testar, aprender com os erros dos outros e rapidamente. Não tem nada fixo dizendo qual vai ser o próximo modelo pedagógico, qual é a tecnologia que vai transformar o mundo em termos de educação. Nada está certo, entende? Então, acho que o que a gente mais tem que fazer é se juntar e usar a tecnologia para criar essa rede em que todo mundo erre e aprenda muito rápido. É isso. Muito bom. Ótimo. Bom, as meninas, vocês querem contribuir? Posso abrir? Então, tá, joia. Eu vou abrir aqui para as perguntas. Meu nome é Mariana, eu sou do GIF, e eu tenho uma dúvida em relação ao professor na hora que eu escuto esses projetos, porque eu já escutei vários projetos de educação e todos são muito incríveis. É sempre a ansiedade que o aluno tem de mudar de postura e tal, mas eu sinto que o professor ainda tem uma postura muito, muito mais quadrada em relação a isso, e não só pela idade do professor, mas é uma cultura de ser professor, né? Então, mesmo eu tenho amigas que são professoras hoje em dia, e toda vez que eu chego com novos projetos e tal, elas falam a mesma coisa. Mari, não vem com esse papo, ainda não tem avaliação em relação a isso, o professor tem que dar aula, tem a postura do professor, tem que ensinar disciplina, e aí eu fico pensando como é que vocês têm trabalhado o professor diretamente com esses projetos. Respondo? Então, é o seguinte, eu acho que eu vou até juntar com a dica que eu queria dar. Acho que assim, a mágica é tão óbvia. Se a gente está... se o nosso objetivo é promover o desenvolvimento, a aprendizagem do aluno, a gente precisa escutá-lo. É a pergunta, o que eles querem da educação? E se eles estão dizendo que tecnologia, para eles, é uma plataforma importante, que eles gostam, que eles têm prazer, que eles têm familiaridade, a gente não pode simplesmente fechar os ouvidos a isso. Sejamos nós professores do século passado ou não. Porque a gente está a serviço deles. Não são eles que estão ali para nos assistir enquanto a gente dá a nossa magnífica aula e os nossos 50 minutos de fama, né? Então, tem um desafio posto aí, que é dar centralidade ao aluno no processo de aprendizagem. Porque a gente sempre fala do ensino, mas a gente está agora com essa preocupação de garantir a aprendizagem. Só que, para garantir a aprendizagem, a gente volta para um modelo de educador que é um modelo meio socrático, que não é aquele que transmite o conhecimento, mas aquele que questiona, que aperta o dedo na ferida, que faz as perguntas difíceis, que provoca, que media. Até porque, hoje, quem vai se arvorar a dizer que sabe alguma coisa nessa vida quando o Google sabe 1000 vezes mais? Né? Então, a gente só pode ser um orientador para essa nova geração e aprender com eles, porque a gente tem uma grande oportunidade, enquanto jovens há mais tempo, né, de aprender tudo de novo. Então, assim, eu que nem sou professora de sala de aula, mas me sinto uma educadora de alma, vou dizer, cada vez que Mari vai lá bater um papo comigo, que o Feijão vai lá bater um papo comigo, que o André vai lá, eles vão mesmo. Para mim, é o momento de aprender com eles, de me renovar com eles e, ao mesmo tempo, de compartilhar as experiências e os canais que eu descobri na minha vida um pouco mais vivida. Então, essa mudança de status, que é um upgrade para o professor, de ser um mero retransmissor para ser esse mentor, é o que a gente tem que buscar. E aí, obviamente, é uma transformação mesmo. Mas o mundo está em transformação. O educador também vai ter que se transformar junto com o mundo, né?
Posso falar? Então, eu acho essa pergunta é um pouco desesperador mesmo o cenário, assim, porque é uma cultura, e é uma cultura que não é de a gente falar, chegar um diretor, presidente, enfim, de um grupo, de uma escola e dizer, então tá, agora muda, troca o chip e tem que ser tudo diferente. Então, acho que aí é que está isso. E até semana passada, eu e o André, a gente participou de um workshop e tinha uma pessoa, enfim, não vou citar o nome dele para não entregá-lo aqui, mas uma pessoa incrível, pensador de educação, psicólogo e tal, trabalha com pedagogia e faz formação de professores. E ele trabalha com o movimento da desescolarização, né? Então, é pensar em espaços de aprendizado que não sejam dentro da escola formal. E aí alguém perguntou para ele, e como é que é o teu curso de formação de professores? Ele forma professores para a universidade. Ele falou, não consigo aplicar nada do que eu aplico no que eu acredito, né? Ele tem um espaço e tem os filhos pequenos e tal, porque não tem como, porque o professor vai ter que ir lá, entrar numa sala de aula, fazer X, Y, Z e tal. Então, eu acho que está aí, e é um problema, não sei qual é a resposta. O que a gente viu, eu acho, nas entrevistas que a gente fez no livro, a gente entrevistou muito professor também, é que tem professores, eu acho que todo mundo tem história de professores incríveis, e existem, a gente viu professores incríveis que estão nessas escolas trabalhando muito mais do que a carga horária que eles deveriam estar trabalhando e engajados com a escola, porque eles acreditam que a escola é uma causa, aquela escola, por ser inovadora, por estar fazendo com que ele aprenda, vira meio que uma causa de vida, né? E eu acho que é isso que o professor, que esses professores incríveis que a gente viu e os que a gente teve possivelmente viviam assim. E aí, eu junto com a minha dica, eu acho que daí eu estou de novo olhando para o futuro, né? Eu acho que eu aprendi na box a tentar capturar o espírito do presente para tentar entender um pouquinho do futuro. E aí eu trago um pouco da minha dica e a minha visão como mãe. Eu acredito na mudança lá na frente, e eu acho que para essa mudança acontecer, não sei, daqui 10 anos, talvez quando a minha filha tiver 14 anos ou até menos, a mudança vai vir dela. Então, eu acho que daí a minha dica fica para quem é pai, tio, vai ser pai, enfim, que é a gente olhar para a criança como essa consciência, esse ser, essa pessoa que a gente está formando e a gente está educando. Porque eu me peguei, depois que eu voltei das 2 escolas que eu visitei a Green School, na Indonésia, e visitei a Riverside, na Índia, eu voltei de lá transformada como mãe. Claro que tenho 1000 coisas para aprender, mas assim eu percebi o quanto que eu dava resposta pronta para minha filha de 4 anos, ao invés de desafiar e provocar ela a pensar e dizer o que ela está pensando, o quanto eu tolhia a criatividade dela, o quanto eu não dava espaço para ela ser autônoma e escolher a roupa que ela quer vestir de manhã. Por que eu que tenho que escolher? Não pode essa calça. Por que não? Por que eu não posso ir fantasiada de Branca de Neve todos os dias para a escola? Né? Então, que é o que acontece daí. Então, eu acho que a dica é essa, como a gente, como pais, educadores, pais, a gente desenvolver, olhar para aquela criança como um ser em formação e a gente ver o quanto que a gente está desenvolvendo ali um ser com pensamento crítico, porque daqui 7, 8, 9, 10 anos ela vai ter o pensamento crítico para transformar a escola, onde ela vai estar, se é que ela vai estar numa escola. Então, a minha dica é meio a longo prazo, tá, gente? Mas é um pouco isso, assim, é de a gente olhar para as nossas crianças, né? A gente, principalmente essa fase até os 5 anos, que é onde o processamento ali, as sinapses estão acontecendo assim muito mais do que todo o resto da nossa vida, e a gente vê como é que a gente pode desenvolver esse serzinho ali crítico, provocador, né? A gente é meio preguiçoso às vezes, a criança provoca, a gente tem preguiça, né? Porque a vida é cheia de atribuições e atribulações, então a gente não ter preguiça de educar as crianças e ver e desenvolver esse espírito provocador e crítico nelas, para daí depois que elas estiverem na escola elas fazerem alguma coisa também. Ótimo, muito bom. Eu acho essa pergunta muito boa, assim, e eu acho que ela sempre tem que ser feita em todos os locais, assim. Em 2012, o Que é Mágico, a gente fez um projeto com escolas públicas, que a gente trabalhou com 450 escolas públicas espalhadas pelo Brasil e escolas no interior do estado e aonde for. E eu visitei muitas dessas escolas. E a minha impressão é um pouco diferente dessa, assim, é bem diferente, na verdade. Eu nunca vi um professor acordar todo dia e falar, caramba, hoje aquelas crianças lá, eu vou matar todas elas, sabe? Todos eles acordam todo dia pensando, poxa, eu vou fazer o meu trabalho e vou ajudar aquelas crianças, entende? Assim, a minha impressão, olha, os professores, eles usam o Que é Mágico como um giz, tá?
E o que eu sinto é muito mais que se você acolher e explicar exatamente o que é aquilo e como usa aquilo, ele vai entender que realmente o papel dele começa a sofrer uma transformação, né? Que ele deixa de ser o transmissor de informação e passa a ser o maestro de tudo aquilo. Então, assim, é muito mais uma questão de a gente divulgar as boas práticas, de criar esse ecossistema do que está acontecendo e mostrar para eles de que é possível, entende? E fazer as coisas acontecerem. Assim, tem uma analogia que usaram uma vez numa palestra que eu fui, que eu acho que é muito boa e faz muito sentido para isso, que é: a gente não deixou de construir aviões, a gente não deixou de consertar as nossas estradas para construir aviões, né? Então, acho que quando você faz esse tipo de analogia e consegue transmitir muito bem, comunicar muito bem, a mensagem é passada e eles vão usar e vão transformar tudo aquilo dentro da sala de aula também. Ótimo. Ótimo, por favor. Obrigada. Meu nome é Luciana, eu trabalho no Instituto Criar. Eu estava sentada do lado da Mari, a gente levantou ao mesmo tempo para fazer a pergunta. Ela falou: será que a gente vai perguntar a mesma coisa? Eu falei: bom, acho que não, mas é muito perto disso. Na verdade, eu sempre fui muito ativista na escola, na universidade, em grêmios, atléticas, e crítica ao que eu recebia. E tive a oportunidade, faz pouco tempo, de começar a tentar dar aula e a entrar nesse mundo da educação. E quando eu me vi numa sala de aula com algum conteúdo ali que eu queria despertar, facilitar ou passar, e eu via 30 pessoas diferentes num conteúdo que era uma sala totalmente heterogênea, com um conteúdo homogêneo, eu falei: de fato, é muito difícil fazer isso. Desculpa a todos os professores que eu tive pelas 1000 críticas que eu fiz. Então, a minha pergunta também, enfim, comentário, ela vem um pouco dessa relação com o professor. Eu acredito muito na tecnologia como uma facilitadora desse processo, mas, ao mesmo tempo, ela vira um bicho de 7 cabeças, né? Eu sou jovem, estou nessa geração, e, mesmo assim, tem 1 milhão de assuntos que eu não entendo. Então, hoje, nesse momento que a gente está entre uma situação e outra, quais são os passos, não que tenha uma fórmula mágica, mas para a construção dessa formação de educadores mesmo, que pessoas que usem a tecnologia, mas que tenham sensibilidade para construir relações sensíveis, que façam sentido, de olho no olho, de pessoa para pessoa. Então, esse meio tempo me inquieta. Essa pergunta aí é quase impossível, né, assim, de ser respondida, mas deixa eu te contar um pouquinho. A gente, desde a ideia do que é mágico, maio de 2011, a gente testou vários tipos de blended diferentes dentro da sala de aula. Desde o mais complexo, que é um computador por aluno, com banda larga e tudo mais, até o mais simples, que é uma simplificação da sala de aula invertida, né, o Flipped Classroom. E a gente passou por diversos problemas. Assim, por exemplo, no modelo mais complexo, a gente visitava a escola praticamente todo dia. Assim, e por motivos diferentes. Às vezes o raio caiu lá no transformador e quebrou tudo, entende? E às vezes realmente o professor tinha dificuldade de utilizar os computadores e tudo mais. Então, assim, minha sugestão, assim, de como que a gente está fazendo para esse passo a passo diante dos professores, a gente percebeu que é o seguinte: realmente a tecnologia vai puxar tudo isso. A tecnologia vai puxar essa transformação, né? Vai permitir que o professor tenha mais tempo de desenvolver outras habilidades, e aquela parte burocrática da transmissão da informação, de corrigir prova e tudo mais, vai ser tudo feito de maneira automática. Então, o professor vai ter mais tempo de desenvolver outras habilidades, de desenvolver valores e tudo mais. Então, a tecnologia vai puxar isso. Quando você começa a utilizar dentro da tecnologia, dentro da sala de aula, é quando começa a acontecer todos esses problemas que a gente enfrenta. Então, se você vai norteando passo a passo, até você chegar no modelo mais complexo e mostra que é possível chegar lá, você consegue quebrar os infinitos, vários tipos de blender diferente em etapas, e vai aplicando aos poucos, sabe, sem transformar muito a sala de aula. E ele mesmo vai vendo aqueles dados que o sistema gera, ele mesmo vai vendo os vídeos do que outros professores estão fazendo em outros lugares do mundo, e ele vai passando em etapas até chegar no modelo mais complexo. Então, existem... simplesmente na prática mesmo, e ter alguém, né, que já tenha vivido aquela experiência, transmitindo e dizendo qual seria o passo a passo daquilo. É assim que a gente tem visto, e que é a melhor maneira que faz funcionar. Posso?
Bom, vamos... Pode sim, Carla, e depois a gente já vai encerrando. Então, eu queria até vou usar uma pergunta que a Ana fez. Eu acho que a gente tem que perguntar para o professor. Porque eu tenho certeza que o amigo do André, que botaram o iPad na mão dele para fazer a chamada, ninguém perguntou para ele o que ele achava disso. Então, eu acho que tem que perguntar. Eu acho que tem que... É um pouco entender... Se a gente não entender o que está se passando na cabeça da gente com tudo isso, todas essas transformações, e aí, né, do ponto de vista profissional e tudo mais, a gente não vai conseguir. Então, eu acho que, não sei se é porque eu sou pesquisadora, trabalho com isso, mas eu acho que a gente tem que, sim, sempre tentar entender mais profundamente o que está acontecendo, por que questões esses professores estão passando quando a gente coloca um iPad na mão deles. O que vê? Por quê? Porque eu acho que o Joaquim, aqui do Banco Palmas, falou hoje de manhã uma coisa interessante, aquela coisa do pagamento por cartão, celular, pagamento pelo celular, que as pessoas lá não tinham como entender que aquele dinheiro não ia desaparecer. Então, fazendo uma analogia, talvez é um pouco isso. Assim. Claro, eu não estou querendo dizer que os professores não têm capacidade de entender o que é isso, mas eu acho que tem coisas mais descobertas que a gente pode fazer num possível uso, que talvez eles fossem fazer se apropriando das ferramentas e não simplesmente decisões que são tomadas. Então, toma aí, agora vai ser assim. Então, eu perguntaria para os professores, escola a escola, não é? Como é que funciona? Como é que pode funcionar? Será que ele quer usar o celular? Será que ele quer usar o iPad? Para que ele quer usar aquilo? É para falar com os alunos? Não é? Por que ele não quer deixar os alunos usarem o celular na sala de aula? Eu acho que essas questões elas têm que ser colocadas e discutidas entre os professores, né? Abrindo essa conversa toda. Então, essa é a minha visão. Eu queria falar uma coisinha. Tem uma frase que eu gosto muito também, que é essa ideia do fazer com e não fazer para. Aqui tem muitos fazedores, certamente, pessoas que estão, enfim, criando projetos e já estão fazendo isso há muito tempo. Eu acho que isso é algo a sempre estar no radar, né? Vamos fazer com as pessoas. Isso é ouvir as pessoas, é escutar as pessoas, é sempre lembrar que a gente tem que ter respeito em relação à jornada de cada um, né? Eu acho que esse é o ponto até que eu gostaria de fechar na minha fala, é que quando eu falo aqui das escolas que a gente visitou e de lugares que estão fazendo coisas inovadoras e diferentes e ouvindo todo mundo, eu acho que esse ponto não é para falar para o professor que está lá na sala e que está com um olhar ainda de conteúdo, de transmitir conteúdo, não é para falar que ele está errado e que tudo que ele fez até agora não deve ser replicado nunca mais e que, enfim, não é para menosprezar ele, é para falar que existem outras possibilidades. E eu acho que o nosso respeito em relação a essas pessoas tem que ser muito grande, porque elas viveram, sim, em mundos que estavam pedindo esse tipo de coisa e que tem o seu valor também. Eu acho que quando a Carla traz essa ideia do E e não do OU, é muito importante. A gente não está falando aqui de um mundo da educação que vai substituir totalmente um outro mundo, né? E que esse outro mundo é anacrônico, antiquado e que ele tem que sair do radar. Eu acho que o ponto aqui é o E, como somar e como ouvir as pessoas, tendo respeito, né, a partir da jornada de cada um. Assim, eu concordo plenamente com o que o André falou. A gente não vai gerar uma revolução, né? A gente vai contribuir para que haja uma evolução. E é por isso que todo mundo tem que ir junto. Não dá para quebrar o sistema e tentar mudar tudo. Só para terminar aqui, minha última Ana, claro, por favor. Esse tema é muito instigante, né? Muito inspirador. Só para dizer que eu sou bem menos tolerante do que esses jovens aqui, tá? Eu acho que a gente tem que buscar revolução mesmo. Sabe? Porque a gente já está... Eu não sei se é porque eu sou do século passado e eu estou esperando a mudança acontecer há muito mais tempo do que eles, mas eu estou com pressa. Certo? Eu acho que são gerações que a gente está perdendo porque a gente está sendo muito conivente e tolerante. Eu acho ótimo valorizar os professores. A gente tem que ajudá-los mesmo, porque é uma profissão solitária, ele fica sozinho na sala de aula. Mas a gente tem que oferecer os subsídios e também demandar que eles deem o salto, porque a geração já deu o salto. Aproveitar as coisas boas que estão acontecendo não significa que a gente vai também deixar que o anacrônico continue dentro da sala de aula. Porque não há mais espaço para uma série de coisas que foram do meu tempo, que são uma educação industrial. A gente está falando de uma outra época e a gente não pode educar as pessoas dentro de modelos que já não existem mais, porque é uma injustiça com os alunos. A gente permitir, isso é a iniquidade, é a gente reforçar a iniquidade. Quando a gente oferece para alguns muitos estímulos e para outros a gente diz, não, mas vamos ser condescendentes com esse professor.
A gente está sendo condescendente com o professor de quem? É com o nosso filho, o professor do nosso filho? Porque o professor da minha filha, eu vou lá e digo, você não pode faltar. Você não pode dar essa aula que ninguém está aprendendo. Você, entendeu? A gente tem que exigir, dando todo o suporte, com todo o carinho, como a gente exige dos nossos filhos, que eles cresçam, que eles se desenvolvam, oferecendo os desafios, mas também provocando o tempo inteiro. Né? Então, eu acho que, assim, eu espero a revolução, ainda. Por mais porque eu tenho menos tempo do que vocês, entendeu? Então, eu quero mesmo a revolução. Bom, gente, estamos já quase chegando ao fim, mas quero convidar a Sam, que ela traz boas notícias e também perguntas dos internautas. A gente também não pode, né, deixar de escutá-los. Por favor, Sam. Oi, gente, boa tarde. Eu tenho boa notícia, mas eu vou guardar para o final, tá? Eu vou falar as duas perguntas e eu vou falar, eu também tenho pressa. Eu tenho 40 anos, eu estou com muita pressa já, tá? Eu tenho uma filha que hoje falaram que é a bebê, né, de 2030, mas eu quero antes dela ficar grande, eu quero que ela vá para a escola pública. Os meus outros filhos de 10 e 13 anos não foram para a escola pública, mas ela eu queria muito que fosse. Então, eu também tenho bastante pressa. E, como mãe, eu sou voluntária do movimento Todos pela Educação. As meninas estão ali. E, como mãe, o que eu faço é assim, todo lugar legal que eu vou, eu levo as revistas e os folders que as pessoas estão dando e dou na escola para os professores que não puderam ir no mesmo evento que eu. Mais alguém aqui faz isso? Se não faz, fica a dica, gente. De verdade, assim, os professores gostam muito, porque eles estão na sala de aula e eles não podem vir num evento legal desse. Todos os lugares legais que eu vou e tem coisas interessantes, eu peço, posso levar só mais 2 ou só mais 3? Às vezes eu carrego um monte de sacola. Mas eu levo e eu falo, eu lembrei de você. E as pessoas ficam realmente felizes, porque cabe para aquele assunto da aula. Então, acho que começa muito com a gente. Não importa se a escola é pública ou privada, em que nível de educação, nível, se é fundamental, se é médio, aonde seu filho está. Você pode participar diretamente. E você pode até ajudar a vizinha, que você encontra quando está subindo no elevador e ela está cheia, super cansada, e chega na mesma hora que você. Ela também vai se beneficiar com esse negócio que você deixa aqui na entrada. Então, acho que tem várias maneiras de fazer. Não precisa ser a mais difícil. Todo mundo consegue fazer alguma coisa. A gente tem mais é que querer fazer. Isso é do coração, é fácil. Tá? As perguntas, para vocês responderem por Twitter. Ana Maria Coelho e Edu Shima, eu vou pedir para vocês que acompanhem aqui, o pessoal que tem Twitter. Quem não tem, eu vou pedir para vocês combinarem, o pessoal do Social Good fazer uma entrevista sobre o assunto depois no blog, tá? São 2 perguntas que acho que dá para a gente mesclar em uma. Os nossos jovens passam, em média, 7 horas por dia, eu acho que é online. Como canalizar alguma dessas atividades, dessas horas, para atividades educacionais? Essa é difícil. Tá? Dá para dizer que Minecraft funciona, quem sabe? A gente ensina matemática. E a outra é do Edu Schima, por que os alunos frequentam a universidade? Por que hoje em dia um aluno frequenta a universidade? Será que é em busca de sonhos ou é só para se encaixar no mercado? Essa eu também tenho muita vontade de ver a resposta de vocês. Tá? E a notícia boa, durante esse painel nós fomos Trending Topic Brasil, primeiro lugar no TT Brasil. A revolução está aí. No Rio de Janeiro também. Mas educação em primeiro lugar no TT, gente, a gente tem que sair daqui muito feliz. Obrigada, Sam. Acho que isso mostra, né? A gente deixa esse convite. Esse painel é super enriquecedor. Por nós, a gente passávamos horas, né? Acho que esse resultado mostra a importância do tema. Mas eu gostaria de deixar esse convite, né? Para que a gente possa se aprofundar. Todos os convidados têm sites, a gente pode depois tentar conectar, tem o Twitter. O Social Good está fazendo essa cobertura, vai disponibilizar os vídeos depois, né? Para que a gente não adormeça esse tema que é tão importante, né? Que a gente consiga garantir daqui para frente, né, essa troca, essas dicas que vieram. Super agradecimento, Feijão, André, Ana, Carla, muito obrigada. E assim a gente encerra esse painel. Obrigada.